Por que achamos que todos os cristãos devem estudar teologia e não apenas aqueles que estão se preparando para o ministério, enfim, todos nós? Porque nós emergiríamos nessa importante tarefa da teologia. É óbvio, não é, que todos nós devemos, como Pedro disse, estar prontos para dar a razão da nossa fé. E não vejo como nós possamos fazer isso de maneira adequada e ser uma bênção na igreja, nos ambientes que nós vivemos, se não tivermos uma visão geral, teológica, bíblica, não é? E sistemática. Então, nós devemos fazer uma série de vídeos onde a gente estude teologia junto. Então, eu não daria uma quantidade de vídeos para esse estudo. Nós faremos vídeos quantos forem necessários para olharmos de uma maneira global tudo o que é importante e estudarmos então juntos teologia de uma maneira sistemática. Então, nós podemos começar perguntando o que é teologia. Quem faz e quando o fazemos no âmbito da história redentora, onde o fazemos e qual teologia estamos fazendo. Então, sem dúvida, nós ficamos com a impressão, quando começamos a pensar nisso, do enorme empreendimento que a teologia envolve. Por que se importar? Por que não dedicar as horas que nós passamos lendo, pensando, escrevendo e falando em outra coisa? A teologia é algo que somos forçados a fazer apenas para nos formar no seminário, ou é um trabalho precioso, vital e delicioso, fundamental para os nossos corações regenerados, que se deleitam em Cristo? Então, para responder essa pergunta, a gente deve abordar de forma positiva e negativa, mas na verdade de forma negativa primeiro e depois positiva, né? Do lado negativo, nós devemos abordar várias objeções levantadas contra, por exemplo, a teologia sistemática. Do lado positivo, nós devemos perguntar qual é a razão da teologia e mostrar que esta razão é suficiente para nos motivar a assumir, todos nós, filhos de Deus, assumir o trabalho das disciplinas teológicas com alegria e com expectativa, não é, em nossos corações. Então a questão de por que fazemos teologia nos proporciona o crescimento e, ao mesmo tempo, na nossa época, na nossa geração, nos pressiona fortemente. Há vários argumentos, mesmo no meio cristão, contra um estudo diligente de teologia para todos nós, todos os cristãos, né? Todos nós que fomos regenerados e chamados por Deus, por sua graça soberana. Então, várias objeções são levantadas contra a disciplina, por exemplo, da teologia sistemática, embora iremos lidar com essas objeções individualmente, nós percebemos que, em muitos casos, elas aparecem combinadas, não é? E não uma de cada vez. Então, cada objeção rejeita a teologia como um estudo valioso da Bíblia a fim de conhecer Deus e a substitui por outras formas de estudo que julga mais importante. Então, embora não acreditemos que essas objeções sejam válidas, nós
de certa forma, as valorizamos porque elas nos alertam sobre determinados perigos que nós precisamos evitar, não é? Então, a primeira é o empirismo. Na perspectiva empirista, apenas essas coisas que podem ser medidas pelas ciências físicas podem contribuir para o nosso conhecimento da realidade. Nós podemos saber apenas o que vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos ou cheiramos, não é? Carl Henry, né, que nasceu em 1913, morreu em 2003, ele escreveu assim: arrogando para si mesmo o domínio soberano sobre toda a realidade externa e, portanto, implicando onicompetência para revelar seus segredos ocultos e definir o que quer que se diga sobre isso, o empirismo científico foi saudado como o grande desmitologizador, não é? Cuja maneira confiável de saber desmascara todas as lendas e todos os mitos do passado, a fim de substituir o conhecimento autêntico. Então, a teologia é mera opinião religiosa e crença privada, e não uma forma pública de conhecimento digno de ensino autorizado. Então, nós respondemos ao empirismo primeiro mostrando sua inconsistência tola. A afirmação de que só podemos saber o que é provado cientificamente em si não pode ser provado em um laboratório científico. Ou seja, essa afirmação não pode ser provada cientificamente, é uma afirmação filosófica. Em segundo lugar, o empirismo é ingênuo sobre as ciências físicas, que não apenas analisam dados, mas, como John Frame aponta, os interpretam de acordo com as suas teorias predominantes. Ou seja, eu já tenho uma teoria predominante quando vou analisar os dados, que são baseadas, essas teorias, em suposições e tradições que mudam dramaticamente ao longo do tempo. Então, o empirismo estabelece uma nova mitologia consagrada em torno de um ídolo da infalível comunidade científica que atua com total objetividade, o que não é verdade, não é? Nossa cultura mostra isso de uma maneira galopante. Então, contra essa idolatria, a gente afirma que, como diz Provérbios 2,6, o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E, em terceiro lugar, o empirismo falha em lidar com o fato de que muito do que nós sabemos deriva da comunicação pessoal. Isso se aplica ao conhecimento que adquirimos de outras pessoas. Quanto a Deus, embora não possamos ver o invisível ou medir o infinito por meio de seu Filho, ele se comunicou conosco. Como está em João 1,18, Colossenses 1,15, ele é a expressa imagem do Pai. Então, John Frame diz: o discurso de Deus ao homem é um discurso real e é muito parecido com uma pessoa falando com outra. Deus fala para que possamos entendê-lo e responder a ele apropriadamente. Este é um ensino central da Bíblia e é a base da teologia. Nós podemos aprender com a objeção empirista, apesar de vermos que ela não é válida, mas nós podemos aprender algo com essa objeção. Nós podemos aprender de que a teologia não deve se tornar um exercício de ideias abstratas, não é? A palavra de Deus veio a nós na história humana, não é? E, na verdade, como um ser humano que foi visto, ouvido, tocado, crucificado, colocado numa sepultura e ressuscitou. E que virá novamente. Como está em 1 João 1,3, 3,2. Então, é importante tirarmos essa lição, apesar da não validade do argumento, da objeção. Outra objeção
é o pragmatismo. O pragmatismo, ele argumenta que a única coisa que importa é o sucesso na construção, na edificação da igreja, especialmente por meio do evangelismo. Então, as importantes verdades da Bíblia, dizem, são simples e não precisam de elaboração teológica. Do ponto de vista do pragmatismo, a teologia é uma perda de tempo. Em vez disso, os líderes da igreja, eles devem se dedicar ao estudo do comportamento social humano a fim de dominar as técnicas para aumentar o tamanho de suas igrejas. Então, o pragmatismo é uma aplicação devastadora do empirismo à teologia cristã, porque ela valoriza apenas os resultados mensuráveis e visíveis. Não é? Jeremias, por exemplo, pregou 40 anos e não houve nenhum resultado visível. Não é? Então, nós devemos responder à objeção pragmática ao estudo da teologia, afirmando que uma teologia sólida é essencial para o evangelismo e para a edificação da igreja. Evangelismo é pregar o evangelho, e a igreja deve se proteger contra um evangelho falso e anátema, ou falso e maldito, né? Como aquele que infectou a igreja, por exemplo, dos Gálatas, como Gálatas 1, 8 e 9 diz, não existe outro evangelho. Então as igrejas cristãs podem ser surpreendentemente abertas para receber a pregação de outro Jesus e outro evangelho pelos servos de Satanás, como Paulo fala em 2 Coríntios 11, 4 e de 13 a 15. Então, quanto à edificação da igreja, Paulo diz que Cristo dá pastores e professores à igreja para edificar o corpo de Cristo, até que todos nós, filhos de Deus, cheguemos na unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e na estatura de um homem adulto, à medida da plenitude de Cristo, para que daqui em diante, Paulo diz, não sejamos mais atirados de um lado para outro e carregados por ventos de doutrina, pela astúcia de homens que ficam à espreita para enganar, mas falando a verdade em amor, Paulo diz, nós devemos crescer nele, não é? Em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, é o que Paulo diz, não é? Parafraseando Paulo assim em Efésios 4, de 13 em diante. Então, o conhecimento teológico, doutrina e verdade são cruciais para o verdadeiro crescimento espiritual. Então, embora certamente haja mais na vida cristã do que estudar teologia, a verdadeira teologia é bastante e totalmente prática. Samuel Miller, né, nasceu em 1769, morreu em 1850, era um professor do seminário de Princeton. Ele diz o seguinte, ao formar o caráter espiritual aqui recomendado, é da maior importância que o fundamento seja posto em visões claras da verdade divina. O conhecimento doutrinário tende a ser subestimado pelos cristãos particulares, especialmente pelos jovens. E eles imaginam, de acordo com o preconceito popular, que se o coração estiver certo, a conduta correta, as doutrinas abraçadas não têm importância, são de pouca importância, se o coração está certo e a conduta está certa. Mas isso supõe que o coração de qualquer pessoa possa estar certo, enquanto seus princípios estão essencialmente errados, ou que a sua prática possa ser pura, enquanto suas opiniões bíblicas são radicalmente errôneas. Mas nada pode ser mais contrário às Escrituras e à experiência. Então, o grande fundador do cristianismo declara que os homens são santificados pela verdade. Não é? Na verdade,
é apenas na medida em que a verdade é recebida, é amada e é obedecida que o verdadeiro vida espiritual tem qualquer lugar no coração ou na vida. O Evangelho tem lugar no coração ou na vida. No entanto, nós podemos ter uma gratidão a essa objeção, porque ela nos adverte, pelo menos, para não ser totalmente inútil, ela nos adverte contra considerar a verdade teológica separada da vida prática. Então nós devemos evitar a teologia apenas da biblioteca, do momento de estudo, do seminário, mas traçar como a Bíblia aplica explícita e implicitamente suas doutrinas à nossa vida prática e à nossa missão no mundo. Outra objeção levantada é o ecumenismo, não é? Porque as pessoas dizem que a doutrina divide, não é? E, portanto, elas dizem é melhor deixar algumas doutrinas da Bíblia, talvez muitas, porque é o que as pessoas fazem, né? Porque o estudo cuidadoso e o ensino fervoroso, né, do solo escritura produzem mais calor do que luz. Então, do ponto de vista ecumenista, né, ecumênico, e a igreja evangélica está cheia, né, desse ponto de vista ecumênico, a teologia ela danifica a unidade do corpo de Cristo. E nós, é óbvio, vamos responder a essa objeção apontando que a sã doutrina une, não é? Ela separa o certo do errado. Então, como o texto citado acima afirma sobre a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, como nós citamos Efésios 4:13. Então, apenas a falsa doutrina divide. Então, Paulo advertiu os presbíteros de Éfeso, em Atos 20 e 30, também de vós mesmos, no meio de vocês, se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após eles. Então, é um insulto à sabedoria de Deus dizer que sua palavra contém ensinamentos que seria melhor nós evitarmos, algumas doutrinas evitarmos. Toda escritura, a Bíblia diz, é proveitosa para o ensino e a piedade. Em 2 Timóteo 3,16. Então, apesar disso, essa objeção ecumênica oferece uma advertência que nós podemos dizer ser útil, que nunca devemos fazer teologia simplesmente com o espírito divisivo. Pois, como a Bíblia diz, o servo do Senhor não deve contender, ou seja, não é a contenda o seu objetivo, mas ser gentil com todos os homens, aptos a ensinar, pacientes, com mansidão, instruindo aqueles que se opõem. Paulo diz em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Então, se nós podemos tirar alguma coisa boa dessa objeção, apesar de refutá-la, é isso. Outra objeção é o biblicismo anti-intelectual. Muitas das vezes nós somos informados de que não devemos nos envolver em teologia, apenas ler e ensinar a Bíblia. E nesse abraço anti-intelectual da Bíblia, a teologia é o caminho para a heresia. Então, nós respondemos, não é, a esse anti-intelectualismo com outra pergunta: o que a Bíblia ensina? É impossível ensinar a verdade bíblica sem refletir sobre a Bíblia de uma forma sistemática, não é? Teologicamente. Assim, Cristo não apenas diz examine as Escrituras, mas ele indica que nós devemos fazer isso sabendo que toda a Bíblia testifica dele, em João 5,33.
39. Então a disciplina intelectual da teologia não é infidelidade, é na verdade obediência ao chamado para meditar nessas coisas. Vamos estar em 1 Timóteo 4:15. As palavras de Paulo, elas se aplicam aqui. Ele diz: não quero que sejam ignorantes, irmãos. 1 Tessalonicenses 4:13, 1 Coríntios 10:1. A ignorância é a mãe da heresia. Não é? Cornelius Van Til, ele disse: às vezes afirma-se que os ministros não precisam ser treinados em teologia sistemática se ao menos conhecerem a Bíblia. Mas pregadores treinados pela Bíblia, em vez de sistematicamente treinados, frequentemente pregam o erro. A sistemática ajuda os pastores, não é, a pregar todo o conselho de Deus e assim tornar Deus o centro de sua obra. E você vê como isso é importante para todos os cristãos e não apenas para os pastores. Todos nós estamos em contato o tempo inteiro com ensinos que distorcem o todo da Bíblia. Se nós não temos um conhecimento sistemático da Bíblia, muitas das vezes nós não podemos discernir esses erros. No entanto, a gente também reconhece que a força dessa objeção pode ser refutada, como nós fazemos, mas pode ter algo útil para tirarmos como lição dela. Pois é verdade que os seminários muitas vezes se desviam de suas amarras bíblicas, e escolas e teólogos devem vigiar de acordo com a admoestação de Paulo, como a igreja, como os cristãos individualmente. Ele diz: guarda-te a ti mesmo e a doutrina, permanece nelas, pois fazendo isso salvarás a ti mesmo e os que te ouvem. 1 Timóteo 4:16. Você vê que, apesar de ele estar falando isso para Timóteo, que era um pastor, essa é a verdade para todos os cristãos. Guarda-te a ti mesmo e a doutrina, permanece nelas, pois fazendo isso salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Não é? Estar preparado assim é estar vestido com toda a armadura de Deus, e todos nós, como cristãos, precisamos estar, não é? E outra objeção é o romantismo. O romantismo é um apelo às emoções, e diz que a verdadeira piedade não é uma questão de verdades na mente, mas de sentimentos no coração. Sob esse ponto de vista, a única coisa que importa é levar as pessoas ao encontro pessoal com Deus ou com Jesus, para que sejam movidas a amá-lo. Para o romântico, teologia equivale à ortodoxia morta, não é? E, alternativamente, o romantismo pode redefinir a teologia como o estudo não de Deus, mas de nossos sentimentos sobre Deus. O que acontece. Um teólogo antigo, ele disse: as doutrinas cristãs são relatos das afeições religiosas cristãs apresentadas na linguagem. Nós respondemos à objeção romântica citando as palavras de Cristo, em João, por exemplo, 8:31-32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A recepção fiel da palavra de Cristo resulta em conhecer a verdade. E isso é para todos nós. Jesus está falando com todos nós. Não é? Isso é mais do que simplesmente um sentimento de alegria, dependência ou de admiração. É possível responder à palavra com tais emoções. E, na verdade, é desejável. Mas depois se desviar, visto que os sentimentos não têm valor permanente. Nós precisamos de algo sólido, não é? Como Lucas 8:13 diz. Quando Pedro confessou sua fé no Senhor Jesus Cristo,
ele não apenas declarou seus sentimentos, mas ele disse: cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 6,69. Então, como Frame observa, o que aquele teólogo que eu mencionei, Schleiermacher, ele estava promovendo o subjetivismo, não a teologia. Quando a gente é romântico assim, o que vai dominar a vida das pessoas que supostamente estariam vivendo sob a direção de Deus e vivendo para a glória de Deus, é um subjetivismo, o que impera, não é, nos nossos dias. Então, apesar disso, apesar de ser algo totalmente inválido, não é, como objeção ao estudo da teologia sistemática, nós admitimos que nunca devemos reduzir o cristianismo a um conjunto de crenças frias que não atinjam o nosso coração, porque no final das contas as afeições santas é que definem quem nós somos, se nós nascemos de novo, porque conhecer simplesmente a teologia, Satanás conhece, não é? Mas ele não pode amar Deus, ele não pode ter deleite em Deus, ele não pode, Deus não pode ser sua alegria indizível e cheia de glória, não é? E ele não pode amar a verdade que ele sabe. Então a verdadeira teologia no coração é viva, é vital, e na verdade, como o conhecimento de Deus é vida eterna, não é? E é por isso que nós queremos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Conhecer Deus é a vida eterna, como Jesus diz em João 17, verso 13. Também há a objeção do agnosticismo, em sua forma mais extrema. O agnosticismo resulta em ceticismo, a negação de todo o conhecimento. Formas mais suaves de agnosticismo minimizam o quanto nós podemos saber com certeza sobre Deus, visto que Deus é tão grande, né? Então, afirma que qualquer tentativa de construir um sistema de verdades não apenas falha, mas necessariamente distorce os paradoxos de Deus e desonra o seu infinito. Então, para o agnóstico teológico, teologia é arrogância, né? E nós respondemos, os agnósticos, que não é arrogância crer na palavra de Deus de todo o coração, mas sim a maior humildade. É o que a Bíblia diz, por exemplo, Isaías 66, verso 2. A Bíblia não é uma nuvem de escuridão, mas uma luz que traz clareza e visão. Como está no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cristo repreende a ignorância e a dúvida, quando ele, por exemplo, diz assim: ó tolos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas falaram, no caminho de Emaús, né? Em Lucas 24 e 25. A Bíblia, ela não recomenda a dúvida, mas afirma repetidamente que sabemos certas verdades. A fé, pelo menos em parte, é um certo conhecimento de que o que Deus revelou em sua palavra é verdadeiro. Então, no entanto, já que a gente está querendo sempre tirar algum aprendizado dessas objeções, apesar de inválidas, nós podemos aprender até com os agnósticos, pois ele nos lembra que sempre fazemos teologia como criaturas finitas e portadores da imagem de Deus, mas não como iguais a Deus. A nossa teologia, ela pode ser verdadeira, mas nunca abrangente da infinita glória de Deus. E isso chama todos nós, filhos de Deus, a humildade,
não é? Haver a distância, não é? Entre nós e o nosso Deus, Ele como Deus e nós como criaturas finitas. A outra objeção é o progressivismo. O progressista argumenta que a teologia sistemática é muito dogmática e rígida. Poucas coisas são mais mal vistas do que isso em nossos dias, não é? As pessoas logo falam que você é muito dogmático, puritano e fundamentalista. Então dizem que estamos em uma jornada sem fim para a verdade, então nunca chegamos a nenhuma conclusão definitiva. O progressivismo teológico vê a teologia como uma escravidão à tradição e postula uma visão evolucionária, não é? Na vida espiritual, no Evangelho, na qual constantemente nós abandonamos velhas formas e avançamos para níveis mais elevados. E nós respondemos a isso observando o nosso dever bíblico, como Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, de reter as formas das palavras sãs que de mim ouviste, na fé e no amor que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,13. Então, há um elemento profundamente conservador na teologia, pois é nosso objetivo preservar e expor a verdade apostólica, não é? E não adicionar nada a ela. E ela não evolui. O nosso objetivo, sim, é lutar fervorosamente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É o que Judas 3 diz. Então, a verdadeira reforma é um retorno aos caminhos antigos e não uma evolução, como Jeremias 6,16 diz. No entanto, a perspectiva progressiva, ela contém um cerne de verdade salutar, como uma advertência, apesar dela ser totalmente refutada. Nós não devemos confundir nossos sistemas de teologia com a inerrante palavra de Deus. Portanto, há a possibilidade e o dever de uma reforma adicional de acordo com a palavra de Deus. Mas uma reforma que se baseia nos credos ortodoxos e confissões evangélicas do passado, e não uma que os repudie, não é? Então, nós avançamos, às vezes, quando retornamos, como Lutero teve que fazer. Van Til escreveu assim: a revisão do credo, que atenua os ensinos específicos e exatos das Escrituras a generalidades vagas, é pior do que inútil, é retrógrado. Então, isso deve ficar claro para nós. Outra objeção é o racionalismo. O racionalista, ele diz que toda a verdade é deduzida dos princípios lógicos e verdades evidentes em nossas mentes. Então, o nosso conhecimento é baseado, disse, né, no pensamento razoável, mas o racionalismo considera muitas doutrinas cristãs essenciais, como a trindade, a encarnação ou a expiação substitutiva, como irracionais ou ilógicas e, portanto, falsas, não é? Então, a gente deve responder ao racionalismo primeiro observando que ninguém pode deduzir todo o seu conhecimento a partir de princípios racionais, pois todos nós confiamos no testemunho daqueles em quem confiamos. Em segundo lugar, a ação mais racional que podemos tomar é acreditar em tudo o que Deus disse, porque Ele é a autoridade máxima. Em João 3, a partir do 31, é dito para nós: quem vem de cima é sobre todos. Quem é da terra e fala da terra, das coisas da terra. Quem vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica. E ninguém recebe seu testemunho. Aquele que recebeu o seu testemunho colocou o seu selo de que Deus
é verdadeiro. Em terceiro lugar, o racionalismo falha porque é idólatra, não é? Frame explica que o racionalista busca certeza fora da palavra de Deus. Não é? Ele está buscando certeza, mas não na palavra. Ele busca certeza e critérios finais para o pensamento dentro das suas próprias ideias inatas e raciocínios dedutivos. Não é? E muitas das vezes já vai para a Bíblia com uma questão resolvida em sua mente, não é? Com uma filosofia, e tenta encapsular a Bíblia dentro daquilo. É isso que causa tantos males. Ele acha tão lógico, não é? Na sua mente o livre-arbítrio, então ele não pode receber um ensino bíblico a respeito disso. Então, em termos bíblicos, a busca do racionalista é idólatra, porque é a tentativa de deificar o pensamento humano. Então, visto que Deus é Deus, não a busca de seu entendimento, como Isaías 40, 28 diz. E seus pensamentos transcendem nosso raciocínio. Ele diz: meu pensamento não são os vossos pensamentos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. No entanto, nós podemos aproveitar essa objeção do racionalismo, tomando como ajuda evitar fazer declarações teológicas tolas, não é, e estúpidas. A teologia transcende a lógica, mas ela não é ilógica. Deus não pode se contradizer, como Números 23, 19 diz. Então, portanto, nossa teologia não deve se envolver em contradições. Outra objeção é o relativismo. O relativista, ele argumenta que não há verdade absoluta. A nossa geração está cheia disso, né? A Bíblia, eles dizem, tem tanto significado quanto as pessoas que a leem, ou até mais. Não temos o direito de impor nossa opinião aos outros. O relativista, ele considera a teologia como uma tentativa de oprimir os outros. É um ato de ódio, já que está em moda, não é? Discurso de ódio, ato de ódio, ou um abuso. E nós podemos responder ao relativismo primeiro observando que ele se contradiz. Porque o subjetivista, ele tenta convencer os outros do seu ponto de vista e, portanto, ele admite que há alguma verdade que outros podem conhecer além de si mesmos. Não é? Porque senão ele não estaria tentando nos convencer do ponto de vista dele. Se ele acha que não existe, que cada um tem o seu ponto de vista e nenhum está necessariamente certo. Então ele afirma saber objetivamente a verdade de que não há verdade objetiva. E esse é um argumento contraproducente porque é contraditório. Então, segundo o Senhor, ele é a verdade. Né? Jesus é a verdade, João 14,6. E amor, 1 João 4,8. Portanto, não é uma contradição falar a verdade em amor, como Paulo diz em Efésios 4,15. Então, aqueles que mais nos amam vão nos dizer a verdade, mesmo que isso nos machuque, como, por exemplo, diz Provérbios 27, 5 e 6. Em terceiro lugar, nós temos acesso à verdade absoluta na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz que permanecer em suas palavras é conhecer a verdade. João 8,31. Então, como ele diz ao Pai, a tua palavra é a verdade. João 17. Ele diz isso em oração. Não é? Cristo repreendeu os saduceus dizendo: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Então, nós devemos seguir sua palavra ou nós vamos cair no erro. Então, o conflito entre a verdade e o erro não é um caso parcial, não é de refeição parcial, como observou Fantil, mas uma luta de vida e morte entre duas visões de vida e de mundo mutuamente opostas. Portanto, nós estamos bem equipados para enfrentar pela verdade quando nossa
cosmovisão é dirigida por uma reflexão sistemática sobre a palavra de Deus. No entanto, nós podemos agradecer a advertência do relativista contra um discurso opressor e odioso. Embora Cristo não tenha se esquivado de pregar o julgamento divino, o juízo divino, como Mateus 11, 20 em diante, ele calorosa e amorosamente diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é? Nossa teologia não deve colocar fardos opressores nas almas daqueles que se voltam para Cristo, ou nos colocam como senhores sobre os outros, como a terceira carta de João 9 e 10 diz. Em vez disso, nós devemos dizer com a palavra de Deus: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos como seus escravos, por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, 5. Então, tendo examinado essas objeções à teologia, nós podemos acrescentar mais. Nós vimos que elas realmente falam contra a teologia falsa e perversa, mas não falam nada contra a teologia sólida da palavra de Deus. Portanto, não nos deixemos nunca ser desencorajados por qualquer objeção ao estudo sério e sistemático da palavra de Deus. Mas antes nós devemos prosseguir para conhecer a Deus, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Essa é a paixão dos nossos corações. Então, qual é a razão da teologia? A razão é que Deus falou. Não é? A gente lê em Hebreus 1 e 2, Deus, que muitas vezes e de várias maneiras havia falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas e por quem ele fez os mundos. Essa é a razão pela qual nós podemos e devemos estudar teologia. Deus falou e nós temos a sua palavra. E consideraremos a doutrina da revelação em detalhes em outro momento, mas consideremos este fato simples, mas completamente maravilhoso, assustador, estupendo. Deus se revelou em palavras adequadas para o nosso entendimento, aprendizado e conforto, como Romanos 15, 4 diz. Então, o nosso trabalho é o trabalho dos pastores, dos teólogos e de cada um de nós como membros que devemos edificar uns aos outros e também viver uma vida que seja uma bênção para nós e para a igreja. Então, nosso trabalho é ajudar a igreja, por exemplo, do pastor, a ouvir e responder a essa palavra. E nós encontramos um excelente modelo, por exemplo, de teólogo no escriba Esdras. A Bíblia diz assim: Esdras preparou o seu coração para buscar, estudar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os estatutos de Deus. Esdras 7, 10. Como resultado do ministério da palavra de Esdras, em Neemias 8, nós vemos que o povo se reuniu em assembleia pública para bendizer o Senhor, seu Deus, como o único Deus e o Deus fiel da aliança de seu povo, em Neemias 9. Esta, então, é a razão pela qual é fundamental estudarmos teologia. Deus nos deu uma palavra e nós devemos estudá-la, fazer o que ela diz e, por exemplo, os pastores devem ensiná-la à igreja de Deus para que as pessoas o glorifiquem em tudo e possam julgar todas as coisas e não dependerem de nada a não ser da palavra de Deus, do sola Escritura.
Então, nós vamos explorar esse apelo, a tarefa, não é? De estudar a tarefa da teologia, por exemplo, com referência especial ao livro de Deuteronômio. Porque o livro de Deuteronômio são os últimos livros, os últimos sermões que Moisés pregou a Israel. Deuteronômio, ele vai recapitular a revelação divina dos primeiros 4 livros da Bíblia. Então ele lembra ao povo que o Senhor os redimiu e falou com eles sua palavra da aliança e os convoca a responder a isso. As palavras de Moisés são palavras de Deus, pois ele falou, a Bíblia diz, segundo tudo o que o Senhor lhe tinha dado. Deuteronômio 1:3. Deus falou, então nós devemos ouvi-lo. O livro de Deuteronômio ressoa continuamente com um chamado: ouve, ó Israel. Não é? 4:1, Deuteronômio 5:1, 6:3-4, 9:1 e assim por diante. Isso é mais do que um comando, um comando para nós usarmos os ouvidos. Isso é um chamado que requer o nosso pensamento. Ouve, ó Israel. Não é só escutar. Então, visto que Deus falou, você deve ouvir as palavras de Deus, para, como Deuteronômio 5:1 diz, para que aprendais. Ouvir as palavras de Deus requer reflexão pessoal e conversa comunitária, como o capítulo 6, 4 e 7 diz. Ouvir o Senhor envolve o teu coração para entender, portanto, todas as implicações, não é? Disso. Por exemplo, como está em Deuteronômio 9, 1 e 3. E para não falar em teu coração quaisquer pensamentos contrários às suas palavras, mas para entender, lembrar e não esquecer, diz os versos 6 e 7. Então, uma vez que o único Deus que fala, que é o único Deus que fala, que o único Deus se determinou a falar, as pessoas devem integrar o que Deus diz em toda a sua mentalidade, até o momento em que as palavras de Deus governem a nossa mentalidade, não alguns atos, mas a maneira como nós enxergamos a vida. A maneira, igual C.S. Lewis disse, que ele não só, a palavra de Deus, o Evangelho, não era só, era como o sol, ele via tudo através, da maneira que a gente enxerga todas as coisas através do sol, assim a gente enxerga agora tudo através da revelação de Deus. Então, receber a palavra de Deus em toda a nossa vida requer teologia sistemática. Fantil disse: é um dever dado por Deus que devemos pegar o conteúdo das Escrituras e colocá-lo junto em um todo sistemático. Nós precisamos entender o todo, e não partes, porque senão nós vamos ter ideias falsas a respeito de Deus. Então é claro que nós devemos conhecer a revelação de Deus que Deus nos deu. No entanto, não conheceríamos adequadamente essa revelação que Ele deu a nós se nós conhecêssemos elas apenas em suas várias partes, sem conseguir relacionar essas partes entre si, em como a história, as doutrinas, o propósito de Deus se relaciona entre si. As nossas mentes, elas obrigatoriamente têm que pensar sistematicamente. Então nós ouvimos a Deus atendendo a palavra de Cristo. O chamado profético de Moisés prefigurou e predisse o ministério de um profeta maior, semelhante a Moisés. Deuteronômio 18:5, resplandecente com luz sobrenatural em uma montanha, conversando com Moisés e Elias, enquanto Pedro, Tiago e João observavam, como Marcos 9, 13 e 4 diz. E uma nuvem os cobriu e o pai disse: este é o meu filho amado,
ouça-o, ouça-o. É isso que Deus está falando para nós. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, não é? Pedro citou a promessa de Moisés e a aplicou a seus companheiros judeus em Jerusalém, no seu sermão. E disse: acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será destruída de entre o povo. Atos 3:23. Então a qualidade centrada em Cristo da nossa escuta de Deus não nos limita ao Novo Testamento, pois como Cristo ensinou, toda a Bíblia é a respeito dele. Todo o Antigo Testamento é sobre ele. Por exemplo, Lucas 24, de 44 em diante. Portanto, a palavra profética de Deus por meio de Cristo requer que nós o ouçamos com os ouvidos abertos e com uma mente ativa e com um coração aquecido em meio ao ensino e comunhão do povo de Deus, da igreja. Essa é a essência da tarefa teológica, ouvir a voz de Deus com tudo o que somos. Martim Lutero, ele disse: ouvir Deus é bem-aventurança. Portanto, devemos prestar atenção com tremor. Deus falou e também nós devemos, por causa disso, obedecê-lo. Na perspectiva da palavra de Deus, na perspectiva bíblica, não ouvimos Deus corretamente a menos que façamos o que ele diz. Deuteronômio 5:1 diz: e Moisés chamou todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje falo em vossos ouvidos, para que aprendais e os guardes e pratiques. Deuteronômio 6:3 diz: ouve, pois, ó Israel, e cuida de cumpri-los. Então, Alan Herman, ele escreve e diz assim: não apenas o povo de Israel deveria ouvir as estipulações da aliança, mas deveria ordenar suas vidas em obediência a elas. Então, Deuteronômio, ele descreve a tarefa teológica como uma obra de memória, que se refere não a simples impressões mentais vagas, não é? Mas sobre a memória, abraçar perpétua e fielmente a palavra de Deus para dirigir a vida de acordo com sua aliança, em oposição a esquecer o Senhor e sua aliança. Então, a lembrança espiritual produz uma ação obediente. E te lembrarás, e tu observarás e cumprirás estes estatutos. Deuteronômio 16:12. Então, inversamente, o esquecimento de Deus e de sua aliança resulta em, é óbvio, desobediência. Ele diz: acautela-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Deuteronômio 8, verso 11. Inácio, ele escreveu por volta do ano 100 depois de Cristo: estudai, portanto, para ser firmado nas doutrinas do Senhor e dos apóstolos. Tudo o que façais prosperem tanto na carne como no espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, somente pela palavra. Então, ouvir e lembrar a palavra de Deus requer mais do que apenas recitar textos da Bíblia, porque a palavra de Deus não regula explicitamente todas as situações, não é? Em vez disso, requer uma cosmovisão que leve em consideração todo o conselho de Deus, a fim de orientar toda a nossa vida, todas as nossas escolhas. Nós vamos saber lidar com todas as coisas, não porque há algo específico sobre aquela coisa, mas nós temos uma cosmovisão que foi formada pela palavra de Deus. Portanto, a obrigação de obedecer a palavra de Deus requer a tarefa teológica, porque a obediência requer o envolvimento de toda a nossa mente para discernir a vontade de Deus pela integração das suas várias revelações em um todo unificado.
não é? Tudo que ele disse na sua palavra em um todo unificado. E sem teologia sistemática, nós não podemos aplicar a plenitude da palavra de Deus às nossas vidas. E se Deus falou, então nós devemos também ensinar os outros sobre ele. Como nós falamos no início, Pedro diz que todos nós devemos estar prontos para dar razão da nossa esperança. Não é? O fato de Deus ter falado exige que nós ensinemos sua palavra a outras pessoas. Deuteronômio prevê 2 tipos de ensino: o ensino doméstico no lar e o ensino eclesiástico nas assembleias do povo de Deus, nas reuniões, não é? Nos ajuntamentos do povo de Deus. Ensinar a família é ensinar a igreja, a família e a igreja estão intimamente relacionados, porque Deus, ele ordenou a Moisés que ensinasse as pessoas para que ela ensinasse a seus filhos. Deuteronômio 4, 9, 10 e 14 e 5, 31. Então, você vê que a tarefa teológica tem ambições multigeracionais, com o objetivo de inculcar o temor do Senhor em tu e teu filho e o filho do teu filho. Deuteronômio 6, 2 e também o Salmo 78, de 1 a 7. Israel deve ouvir as palavras do Senhor e mantê-las em seus corações, a fim de ensiná-las diligentemente a seus filhos, permeando cada atividade da vida com uma conversa contínua entre você e seu filho sobre Deus e a sua palavra. É o que Deuteronômio 6, 7 diz e 11, 19. Então, você vê como todos nós precisamos de uma boa teologia. A boa teologia produz frutos em catecismos precisos e habilidosos e outras ferramentas pelas quais as pessoas de todas as idades podem sugar, podem beber a doutrina como o seu leite espiritual, pelo qual nós vamos crescendo. Moisés, ele possui um cargo único como profeta preeminente da antiga aliança. E Deus confiou um ofício de ensino contínuo aos sacerdotes, em Deuteronômio 17, 9, 12, conforme Malaquias 2, de 1 a 9. Então, o Senhor disse ao povo por meio de Moisés assim: fazei conforme tudo o que os levitas, sacerdotes, vos ensinarem. Como eu lhes ordenei, assim cuidareis de fazer. Deuteronômio 24, 8. Assim foi escrito para os filhos de Levi: eles ensinarão a Jacó os teus juízos e a Israel a tua lei. Capítulo 33, 10. Então o sacerdócio da velha aliança com os seus rituais morreu com o sacrifício do nosso grande sumo sacerdote Jesus, não é? Mas nos ministros da palavra, na igreja da nova aliança, o ofício de ensino continua. 1 Timóteo 3, 2, 2 Timóteo 2, 24, Tito 1, 9. A perpetuidade desse ofício de ensino requer um treinamento de homens na sã doutrina e a refutação do erro e, portanto, o trabalho dos teólogos, dos pastores, dos pais, de todos nós. Por fim, João Calvino, ele disse dos pastores de Deus: eles devem se esforçar por toda a vida para manter a doutrina e com isso devem ter a boca aberta para pregar a palavra que lhes foi confiada, a fim de que o tesouro não seja perdido nem enterrado, mas para que todos os homens se tornem participantes dela. Toda a igreja, todos nós. E a teologia, com isso, serve às missões. Deus falou, então nós devemos glorificar a Deus. O chamado mais famoso para ouvir o Senhor aparece em Deuteronômio 6, 4 e 5.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Deus falou e devemos amá-lo. Então, todo o nosso estudo, obediência e ensino, eles objetivam retornar ao Senhor em amor. Tudo esse ensino tem esse objetivo. Todo ele deve retornar ao Senhor o amor abrangente que Ele merece de nós. E tal amor se expressa em adoração exclusiva, o temor e o serviço do Senhor somente. Não é? Calvino, então, ele questiona em seu catecismo, não é? Na questão 6, qual é o conhecimento verdadeiro e correto de Deus? E ele respondeu: quando o conhecemos para que possamos honrá-lo. Então, a teologia ortodoxa, ela visa a doxologia. Deuteronômio 10, verso 12, indica que a adoração é a soma de tudo o que Deus nos ensina na sua palavra. Uma verdade que não leve à adoração não chegou de fato ao coração. Deuteronômio diz: e agora, Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, senão temer ao Senhor teu Deus, andar em todos os seus caminhos e amá-lo e servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Em contraste, o maior desastre em que um povo pode cair é servir outros deuses, o que é tão fácil em nossa cultura como era naquela, talvez mais fácil na nossa, já que os ídolos se disfarçam melhor. Não é? Então, o maior propósito dos atos redentores de Deus é distinguir-se de todos os falsos deuses e de todos os ídolos, para que somente ele seja glorificado como Deus, como Deuteronômio 4, de 15 a 19 e 32 a 40 diz. Então, a verdadeira, a sã doutrina, né? A teologia sã nos ensina a natureza do Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus, de modo que não adoremos os que por natureza não são deuses, como Paulo diz em Gálatas 4:8. Nós não queremos cair na repreensão de Cristo aos samaritanos: vós adorais o que não conheceis, o que não sabem, não é? Vocês adoram um Deus desconhecido, não é? Usando aquilo que Paulo nos mostra em Atos. Mas Jesus diz isso dos samaritanos: a adoração de vocês é algo que vocês não conhecem, em João 4:22, não é? Então, um antigo teólogo lhe dizia: a teologia cristã é a doutrina a respeito de Deus, como ele é conhecido e adorado para a sua glória, para a nossa salvação, alegria, deleite em Deus. Então, a verdadeira teologia não apenas dirige quem adoramos, mas também regula como adoramos. Depois de proibir Israel de imitar as outras nações na forma de adoração, Deus disse assim: tudo o que eu te ordeno, faze-o, não o acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio 12:32. Então, a doutrina da santidade de Deus e uma eclesiologia bíblica nos ensinam a ser zelosos, a sermos zelosos em adorar a Deus de acordo com a sua palavra e não as invenções da vontade do homem, como Paulo diz em Colossenses 2:20 a 23. Nós precisamos da teologia porque Deus falou e nós devemos glorificá-lo de acordo com sua vontade. E sem a sã doutrina, a natureza do homem, por assim dizer, é uma fábrica perpétua de ídolos, como Calvino disse. Pois a mente do homem, cheia de orgulho e ousadia, ousa imaginar Deus de acordo com sua própria capacidade. Então,
Kepke, ele escreve: seja a divindade distante e desinteressada da modernidade, ou os deuses fragmentados e territoriais, né, da pós-modernidade, todos os tempos e culturas correm o perigo de distorcer nossa adoração. No entanto, Calvino disse: se soubermos se lucramos com a lei de Deus ou não, devemos sempre peneirar e averiguar se temos tal desejo e zelo para que Deus seja honrado e glorificado por nós. Assim, o nosso estudo não deve ser motivado apenas por acumular conhecimento, mas, como disse Richard St. Victor, que morreu em 1173, deve ser pelo fervor da nossa alma ardente que nós meditamos. Então, você vê que essa é uma necessidade desesperada de todos nós se estamos em Cristo. Então, nós juntos queremos olhar para a teologia, assim, em tantos vídeos quanto forem necessários, e nós fomos capazes de produzir. Se Deus quiser, nós podemos estar muitas vezes juntos estudando teologia de uma maneira sistemática aqui juntos. Amém, queridos? Amém. Come to me, you